Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa terça-feira, né, meu amigo? Terça, dia 11 de novembro. Um Acorda Vascão aí bastante agitado, tá? Nessa manhã de terça, um Acorda Vascão de muita informação, de muita análise e de muito questionamento, principalmente quanto ao futuro. Um futuro, meu amigo, que para o torcedor vascaíno tem várias interrogações. Até porque, se olharmos hoje, o Vasco tem totais possibilidades de, no ano que vem, estar disputando uma Libertadores ou estar disputando uma Sul-Americana ou, meu amigo, dependendo dos próximos resultados, nem isso. Terminar numa colocação do Campeonato Brasileiro que não dê vaga para o Vasco da Gama disputar nenhuma competição a não ser a Série A do Brasileiro do ano que vem. Então, assim, são dúvidas, são questionamentos. Dentro de campo, o Vasco hoje não pode fazer absolutamente nada para essa temporada. O elenco é esse, o técnico é esse, não há como mudar, os atletas são esses. Mas pro ano que vem, há a possibilidade. Então, alô Pedrinho, alô diretoria do Vasco, vamos querer se mexer, tá? E antes que você fale que é cedo demais, meu amigo, não é cedo demais. O Vasco precisa, o quanto antes, correr contra o tempo para pensar no seu 2025. Porque caso nós pensamos em algum momento que o 2025 do Vasco parecia ser tranquilo, eu já te adianto aqui, não é e não será. O Vasco precisa fazer uma reformulação muito grande nesse grupo. Faltam peças, faltam atletas e necessitam-se de muitos reforços. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão. Volto a repetir, temos muita coisa a comentar, temos muitas novidades, muita informação nesse primeiro vídeo, né, da terça-feira. Porém, rapidinho, né? Antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado, ó, e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aperte aí nela e já venha fazer parte da nossa família, tá, Vascaíno? A gente conta muito com a presença, com o apoio, com a participação de todos vocês aqui no nosso canal, aqui no nosso Acorda Vascão. Venha ajudar aí, de fato, o nosso crescimento, até porque estamos agora mais do que nunca na contagem regressiva para chegarmos aí aos 150 mil e é claro, né? Contamos muito com a participação, a presença e a ajuda de todos vocês. Show, Vascaíno! Vamos embora então, sem muita enrolação, é claro, falar logo de Vasco da Gama, meu amigo. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando sobre uma situação que aconteceu ontem. Eu já quero utilizá-la, né? Utilizar essa situação como um gatilho. Ontem o Vasco, infelizmente, ele foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Campeonato Brasileiro Sub-23. O Vasco enfrentou a equipe do Santos lá no CT Rei Pelé, em São Paulo, e foi derrotado pelo placar de 2-1. Com essa derrota, infelizmente, o Vasco foi, de fato, eliminado da competição. Por quê? Eu vou utilizar isso como gatilho. Porque o autor do gol do Vasco da Gama nessa derrota para o Santos foi Breno Lopes. Breno Lopes hoje, ou aliás, Bruno Lopes, perdão, é um dos principais jogadores da nossa base. Se lembra daquele atleta que enfrentou o Corinthians com apenas 16 anos? Nome que o Rafael Paiva colocou em campo? Então, esse era o tal do Breno Lopes. Jovem, promissor, com muitos gols agora na base, jogador bizarro, assim, com um futuro extraordinário pela frente. E nesse momento, assim como o Breno Lopes, o Luiz Gustavo, o GB, o Lucas Zucarello, o Paulinho, o Vitão, o Avelar e vários outros bons jogadores que há nesse Sub-23 não terão mais nada que fazer na temporada. Por quê? Porque a temporada para a base acabou. Agora o foco está total na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que dá início em janeiro apenas. Então, alô Vasco, alô Rafael Paiva, alô Pedrinho, alô Felipe, alô Comissão Técnica. Essa é a hora de vocês colocar esses moleques para jogar já olhando para o ano que vem.
já olhando para o Vasco em 2025. Me desculpe, tá? Mas eu acho que hoje o Vasco já tem que iniciar uma reformulação, sim. Já tem que colocar esses moleques para jogar, sim. Sabe por quê? Porque o discurso para não se utilizar da base é para não queimar, é para não colocar os garotos em um jogo complicado. Não colocar os garotos em um jogo em que erros podem acontecer. Só que a minha grande questão é: os profissionais, os jogadores que se dizem profissionais, jogadores que o Vasco paga para comprar e pagou para comprar, não estão rendendo absolutamente nada. Nada. O Vasco não se acha com Puma, o Vasco não se acha com Emerson Rodrigues, o Vasco não se acha com Matheus Carvalho, o Vasco não se acha com Galdames, o Vasco não se acha com Hugo Moura, o Vasco não se acha com Paulo Henrique, o Vasco não se acha com Piton, com o Léo, com o Maicon e com o raio que o parta. Então bota essa molecada para jogar, que pelo menos a gente vai ter orgulho de saber que são moleques nossos, da base, criados em São Januário. Entendem pelo menos o tamanho do Vasco. Que parece que esses caras que estão hoje vestindo a camisa do Vasco da Gama não estão entendendo. Então, Paiva, esse recado é para você. Você que deu folga pro elenco, domingo, segunda e terça, e esse grupo só volta ao CT amanhã. Já que esse grupo só voltará a treinar amanhã, e os moleques entraram em campo ontem contra o Santos, dá muito bem tempo deles se recuperarem e amanhã estarem treinando com vocês no profissional. Chama o Zucarello, chama o Luiz Gustavo, chama o Bruno Lopes, chama o GB, própria Alegria que estava lá em Santos ontem jogando, coloca para treinar novamente no profissional. E vamos com a base. E vamos com a base. Que eu já cansei dessa rapaziada. Já cansei. Estou esgotado desse pessoal do profissional. E por que eu tô falando isso? Eu tô utilizando isso como gatilho. Ontem eu tava mexendo no meu celular e aí eu me deparo com lances de dois atletas. Tava procurando, tá? E quem procura acha. Eu achei e me irritei. Tá aparecendo aí na imagem a vocês lances nesse momento do zagueiro Léo, meu amigo. Assim, constrangedor esses lances que vocês estão vendo aí na imagem do Léo vestindo a camisa do Vasco, gente. É assustador. Lance contra Criciúma, lances contra Bragantino, jogos em que o Vasco deixa pontos escapar. Bragantino, o Vasco empata. O Criciúma, o Vasco acaba empatando. O Internacional, o Vasco pelo menos vence, mas ele erra. A semifinal contra o Atlético Mineiro, que o Vasco é eliminado por conta de 2 erros do Léo no jogo de ida. A goleada para o Flamengo. E, meu amigo, todos esses lances aí, ó, estão aparecendo a vocês. De erros do zagueiro Léo. Erros atrás de erros. E aí fica se perguntando, fica se questionando, parte da torcida, se esse rapaz tem que ser um nome a estar no elenco para a próxima temporada. Sinceramente, já deu. Meu discurso há 2 semanas atrás era de que o Léo deveria ao menos permanecer no grupo, para ser um zagueiro reserva. Só que o meu pensamento nesse momento, nesse dia 12, perdão, de novembro, não 11, como eu falei na introdução, é adeus pro Léo. Léo tem um contrato com o Vasco até o final de 2025. Se houver proposta, entrega. E eu faço questão de levá-lo no aeroporto. Sabe por quê? Sabe qual é o grande problema do Léo? Porque em algum momento do ano, ele estando no elenco, ele vai entrar. E quando entrar, a possibilidade do Léo entregar pontos para o adversário é simplesmente gigantesca. Então, para o ano que vem, é tchau. Não estou falando de rescisão contratual. Eu estou dizendo que se algum clube se interessar pelo Léo, vende, empresta, troca, negocia. Léo é muito legal. É muito legal. É engraçado que o sentimento do vascaíno hoje é muito igual ao sentimento do São Paulino. Tem um youtuber no São Paulo chamado Barolo, um jornalista. E ele dizia, o Léo é humilde. É humilde, ele erra, ele faz cagada, ele faz besteira, mas ele é um rapaz humilde. E a torcida gosta dele pelo fato dele ser humilde. Mas ó, já tá engasgado. Já não dá mais. Léo é um jogador que tem que sumir do Vasco da Gama. Infelizmente, porque volto a repetir, é um cara muito legal. Rapaz que eu gostaria de trocar uma ideia. Não tô atingindo o CPF dele não, muito pelo contrário.
Parece ser uma pessoa ímpar, ou seja, difícil de se existir. Mas dentro de campo, para vestir a camisa do Vasco, sem condições. Assim como o Maicon. E aí vocês estão vendo agora os lances do Maicon, do God of Zaga, né? Vocês viram um pouquinho do Léo, agora vocês veem um pouquinho também do Maicon, para alegrar aí essa manhã. Vasco tem 31, precisa pontuar. Que jogada arriscada. Maicon tentou o drible, perdeu pro Davidson. Davidson é na categoria ali. Presença, evidentemente, torcedor do Lion também curtindo. Maicon sai jogando bem errado, bagunçou geral ali atrás. Pochettino preparou para Marinho, dominou, escapou para a linha de fundo, ele bateu. Vasco tentando atrapalhar a saída de bola do Vasco. Por baixo deu certo. Tá pedindo o Carlinhos, o toque para ele, bateu! Casara no peito, vem por dentro, cabe o chute, Tassiano bateu com o desvio. Gol! Tentou o cruzamento, a bola explodiu no Galdames. Maicon deu uma adiantada demais ali, a Arrascaeta conseguiu tirar para o Cebolinha. Gol! Aí mais uma edição do Paulistão a partir de janeiro, sai jogando errado, Maicon vem o tiro. A foto ali do Milton Nascimento. Veio pra cima, dominou, invadiu. Erro do Maicon. Então, assim, a pergunta, meu amigo, que eu te faço é: a gente vai permanecer com esses caras para o ano de 2025? Que ambos têm contrato até o final do ano que vem. A informação inicial é que o contrato do Maicon iria até o final desse ano. Não é mais assim. O contrato dele vai até o final de 2025. Cara, o Maicon é alguém que eu tenho certeza que, se vestir a camisa de um clube que lutará para não cair no ano que vem, ou até num clube da Série B do Campeonato Brasileiro que luta pelo acesso, o Maicon ele vai brilhar, ele vai se destacar, vai ser até talvez o melhor zagueiro da competição. Porque ele foi no ano passado, no segundo semestre, o melhor zagueiro do Vasco disparado. Para mim, o Maicon ele teve uma importância até maior do que o Medel, pela liderança dele dentro de campo e pela postura também. Só que por quê? Porque o Vasco era uma equipe que se defendia, não tinha bola, era amassada durante todos os 90 minutos, precisava se defender. E o Maicon, para isso, é um monstro. Só que a partir do momento que o Vasco entra nesse ano de 2024 com a ideia de propor jogo, meu amigo, esquece, o Maicon não existe. A gente viu isso recentemente contra Fortaleza e contra São Paulo, onde o Vasco ele sai atrás do placar, precisa correr atrás do resultado, sobe as suas linhas, e na hora que tu sobe as tuas linhas, tu vai tomar a bola nas costas. E a gente viu contra o São Paulo o tapa que o Lucas Moura deu e o que o Maicon fez. Ou, aliás, o Maicon não fez, que deve estar procurando o Lucas Moura até agora. E foi assim contra o Fortaleza também agora nesse sábado. O segundo gol do Fortaleza, gente. O Maicon tentando correr atrás do Breno Lopes, assim como tentou correr atrás do Lucas Moura, é constrangedor. Uma equipe que quer brigar por coisas grandes não pode ter Léo e Maicon dentro do seu elenco. Assim como não pode ter outros jogadores. Assim como não pode ter Rossi, assim como não pode ter Rojas, assim como não pode ter Galdames, assim como não pode, me desculpe, tá? Ter Jean Davi Menezes, ter Emerson Rodrigues, ter Matheus Carvalho. Esses caras têm que ir embora do Vasco, gente. Com urgência. Com urgência para a próxima temporada. E por que eu tô falando isso? Porque o ano já tá começando. O Santos, que ontem confirmou acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, já está se mexendo quanto ao mercado. Informações é que o Santos já tem 10 nomes mapeados no mercado. O Palmeiras já está mapeando o nome. Fortaleza já está negociando, perdão, o Palmeiras já está negociando com Fortaleza a contratação do Hércules, um volante que o Vasco até chegou a sondar no início da SAF. O Flamengo já está começando a mapear o mercado à procura de um camisa 9 para substituir o Gabriel Barbosa, que já fechou com o Cruzeiro. Gente, os clubes estão se mexendo. E cadê o Vasco? Vai vir com esse papo de dinheiro? Vai vir com esse papo de falta de grana, de realidade financeira? Eu já falei. O torcedor vascaíno, ele não vai aturar esse papo. O torcedor vascaíno, ele não vai ouvir esse papo de realidade financeira ruim, de terra arrasada, de não ter dinheiro para contratar e para investir. O vascaíno, Pedrinho, o vascaíno, diretoria, cansou. Se mexam. Façam alguma coisa. Pensem no 2025 o quanto antes. Porque se deixar para pensar tarde, vai pegar o resto do mercado. Assim, muito preocupante a situação do Vasco, gente. Muito preocupante a situação do Vasco para o ano que vem. Por saber que a gente não tem zaga, tem laterais completamente irregulares, tem um meio-campo ruim. E
tem um ataque que não faz gol. Se o Verratti não marca, a gente não tem atacante que marque. Porque quem marcava era o David, se machucou. Depois é o Adson, que também se machucou. O Verratti hoje não tá fazendo gol porque até não tem pontas para levar a bola a ele. Acabou o Vasco, meu amigo. Urgentemente, o Vasco precisa se mexer. E não precisa se mexer quanto apenas a questão de contratações, tá? Mas quando eu falo para se mexer com relação a 2025, é se mexer com relação a tudo. Recentemente, o Verratti ele fez 2 postagens através do seu Instagram, bem enigmáticas, né? Postagens até difíceis de serem entendidas. Uma ele diz que os olhos não mentem, a outra nem lembro o que ele falou e também não é de muita importância. Mas que deixou o torcedor vascaíno certa pulga atrás da orelha. E ontem, o canal do nosso grande amigo Na Torcida Vascaínos, Deolé Lacerda, ele trouxe um pouquinho sobre essa situação do Pablo Verratti. Qual é a informação que a gente tem a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão? Nesse primeiro vídeo, né, de terça-feira. Pablo Verratti hoje é um atleta que tem um vínculo contratual com o Vasco da Gama apenas até o final do ano que vem, ou seja, até o final de 2025. Ou seja, fechou o ano, o Verratti teoricamente ficará livre no mercado e poderá assinar com qualquer outra equipe. Qual é a questão, porém? O Verratti é um jogador que ele tem por objetivo encerrar a sua carreira no Vasco da Gama. Está muito feliz com o Vasco, gosta do Rio de Janeiro, está familiarizado, a sua família também está familiarizada, todos têm o desejo de permanecer por aqui por muito tempo. Ou, aliás, por pouco tempo, porque o Verratti é um nome que não tem mais muito tempo de carreira. O Verratti é um jogador já com uma idade muito avançada. O Verratti hoje tem exatamente 36 anos. Fez 36 anos agora no dia 15 de outubro. No ano que vem, quando seu contrato teoricamente se encerrará, ele terá já 37. Ele sabe que com 37 anos, ele só conseguirá um outro grande contrato se ele fizer um ano espetacular com o Vasco da Gama na próxima temporada. Caso isso não aconteça, a possibilidade do Verratti achar um outro clube no Brasil de primeira prateleira do futebol brasileiro é quase zero, nula. Ele já terá 37 anos e se vir de uma temporada ruim com o Vasco, aí mesmo que não vai achar nenhum outro clube. Então o Verratti hoje, internamente, ele luta para ter a sua renovação acontecendo agora, nesse momento. Ele quer já renovar o seu contrato com o Vasco, um contrato longo, talvez até o final de 2026, final de 2027, para que até mesmo ele possa encerrar a sua carreira no Vasco. O Verratti ele conseguiu virar um pouquinho a chave quanto à sua carreira financeira aqui no Vasco da Gama. Recebe hoje no Vasco um salário que jamais recebeu em toda a sua carreira. Ele veio ao Vasco da Gama lá no meio do ano passado do Belgrano, recebendo um salário até pequeno, salvo engano 120, 150 mil reais, mas como ele fez tudo pelo Vasco no passado, o Vasco deu a ele uma valorização salarial, mas não deu a ele uma renovação contratual. Ele se manteve com o mesmo tempo de contrato, porém o seu salário foi valorizado. Algo muito legal, inclusive, que o Vasco fez por Verratti. Mas agora ele quer mais, luta internamente no Vasco por uma renovação, e a informação de pessoas próximas a ele é que nesse momento o atacante está muito chateado, que aguarda uma atitude do departamento de futebol quanto ao seu contrato. E essa atitude não aconteceu ainda. Ontem, ou anteontem, né, melhor dizendo, no domingo nas redes, assim que a Copa do Brasil acabou e o Verratti foi confirmado como artilheiro da Copa do Brasil, ele encheu as redes sociais dele, né, com postagens falando e confirmando a artilharia dele. O Verratti é o artilheiro da Copa do Brasil, então ele fez questão de mostrar para todo mundo a artilharia. E durante, né, esse momento em que ele fica postando, confirmando a sua artilharia, ele coloca esses posts, né, que os olhos não mentem e um monte de outras indiretas. Então, assim, realmente, né, a informação é essa, que o Verratti está muito chateado. Havia uma conversa avançada entre as partes para a renovação, mas a diretoria, depois desse primeiro contato, acabou não chamando o centroavante para concluir as tratativas. Ele está bem chateado com relação a isso. Ele quer decidir logo o caso, ele quer deixar essa questão bem definida quanto ao seu futuro, algo que até o momento não aconteceu por parte da diretoria do Vasco. A ver as cenas dos próximos capítulos, a ver o que irá acontecer, a ver o que Pedrinho e companhia, né, farão com relação a Pablo Verratti. Você, vascaíno aí, é a favor de uma renovação do Pablo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é, o Pirata quer renovar, mas até o momento não houve contato final da diretoria Cruz Maltina para confirmar essa renovação. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa terça-feira, e já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem
E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.